Tudo branco e homem. Ai, ai, meu Deus. Falou um cara que não é homem. Pelo menos não sou branco, né? Ô, Fiuk, quer dizer, Paulo. Muito boa tarde, eu sou o professor Henrique Litaif do canal Lógica Online. Sejam bem-vindos à nossa aula de revisão para o Enem e também preparatório para o macro da UEA. Hoje a nossa aula é de física, reflexão da luz, espelhos planos, material que faz parte do edital. Caso você queira fazer parte de nosso grupo de estudos, entre no link que está no final dessa aula. Temos pacotes maravilhosos para as matérias de matemática, física e química, videoaula, exercícios, resolução desses exercícios e também grupos de monitoria. É um trabalho muito bom online, olha, de verdade, não é porque eu fiz não, tá bom? Né, pessoal, que é muito boa essa aula? Sim, professor. Sim. É sério, todo mundo respondeu, não foi feito isso, tá bom? Então vamos lá, reflexão da luz, espelhos planos. A gente fala de espelhos planos pela definição do que significa espelho. Espelho é uma superfície, que eu tenho uma superfície de separação, e quando eu tenho meio 1, e aqui embaixo eu tenho meio 2. E o raio de luz, quando ele incide sobre ele incide em um determinado ângulo, ele bate, volta. Nós dizemos que esse raio que incide é raio de incidência, e esse raio que reflete é raio de reflexão. Não riam, tá? Para ser superfície refletora, ela tem que ser uma superfície lisa e que tenha coeficiente de absorção próximo igual a zero ou próximo de zero. Ou seja, ela não absorve raios luminosos, pelo menos o espelho ideal. Ele não absorve raios luminosos. Nesse caso específico aqui, nós temos o que nós chamamos de superfície refletora. Deixa eu anotar isso daqui. E ao termos essa superfície refletora, normalmente, pelo menos no dia a dia, né, para que nós tenhamos essa superfície refletora, nós pegamos um pedaço de vidro e hoje em dia nós colocamos uma pequena camada de normalmente cloreto de prata, que fica depositado nesse material. Pode ser nitrato de prata, cloreto de prata, seja como for, a prata, por meio de uma reação de eletrólise, ela fica depositada no vidro. E como ela fica protegida da oxidação, fica bem interessante. Esses espelhos comuns que nós temos, não é exatamente prata, né, mas é outro tipo de material, mas fica com uma superfície refletora muito boa mesmo, muito bonita. Bom, quando você faz análise do que nós chamamos de superfície refletora, nós temos dois casos para analisar, que são os dois casos da nossa aula. Do espelho plano, que é o primeiro caso que nós vamos ver, e também das superfícies esféricas. No espelho plano, você tem o raio de incidência, deixa eu colocar aqui, por favor. Você tem o raio de incidência, você tem o raio de reflexão. A análise dos ângulos é sempre em relação a normal. O que é normal? O normal é uma reta imaginária que é perpendicular a um plano de apoio entre elas. Aqui você tem o meio de separação, meio 1, meio 2, onde isso aqui vai ser o espelho, a superfície refletora. A normal é uma reta perpendicular que vai cortar esse raio luminoso exatamente no ponto que ela toca na superfície. Esse ângulo chama-se ângulo de incidência. Esse ângulo aqui chama-se ângulo de reflexão. Então ficou claro, né? O ângulo que nós utilizamos, ou pelo menos o ângulo que nós analisamos, sempre é o ângulo em relação à normal. É interessante quando nós vemos esses raios luminosos que essa propriedade ela vai colocando, olha só aqui, ela vai sempre se repetindo. Aqui temos vários espelhos, bem bonitos esses espelhos aqui. Aqui tem um raio incidindo, sempre em relação à normal. Ângulo de incidência, ângulo de reflexão. Aqui é a mesma coisa. Agora é ângulo de incidência, aqui é ângulo de reflexão, normal. Ângulo de incidência, ângulo de reflexão, e vai embora. Ficou claro que a relação? Bem interessante, né? A partir desse caso aqui, nós podemos obter algumas propriedades dos raios luminosos que são muito importantes. E podemos descrever a primeira lei dos raios luminosos, que é essa daqui. O raio,
refletido, a normal é aquela linha perpendicular, né, que nós falamos, e o raio incidente estão no mesmo plano. Com licença, deixa eu só fazer aqui minha mágica, ver se eu consigo. Pronto. Então, o que que nós temos aqui, essa relação? É muito triste quando a tecnologia não funciona, na verdade. Tá bom, vai ficar assim mesmo. Por que que eu escrevi dessa forma? É para diferenciar do que significa raio refratado. Raio refratado é quando o raio de luz ele atravessa o meio. No caso do nosso raio luminoso aqui, você tem aqui as características do raio luminoso. Quais são? O raio de luz, ele incide aqui e refrata. O ângulo em relação aqui, ângulo de incidência, ângulo de refração. Raio de incidência, raio de refração. Fica lindo, né? Segunda lei, anotem, por favor. Isso aqui é mais famosa, né? O ângulo de reflexão é igual ao ângulo de incidência. Ou seja, ângulo R é igual a I. Ficou claro o que eu falei? Beleza. A partir desse conjunto dessas duas leis, do fenômeno da reflexão e fenômeno da refração, nós vamos conseguir montar todos os casos de raios luminosos. É bem interessante mesmo, bem legal. Tá bom? Só um minuto, por favor. Pronto. Tá aqui, olha. Ângulo de incidência, ângulo de reflexão. E pela lei da reflexão, I é igual a Rzinho. Marcela, pode falar. Sabe lá rapidinho, só pra terminar de anotar, por favor. Sim, senhora. Obrigada. Alguém tem alguma pergunta? Quem quer perguntar algo, algum detalhe assim? Muito bem. Poxa vida, se eu não fosse professor, eu seria cantor de barzinho ali. Eu gosto muito dessas músicas assim, de noite, eu rondo a cidade. Conhece essa música, Emerson? Pronto. Tá bom, vamos lá. Exercício 1. Vamos dar uma olhada aqui. Ele fala o seguinte: um raio de luz incide no espelho plano, formando com sua superfície um ângulo de 40 graus. Qual é o correspondente ângulo de reflexão? Bom, primeira coisa que eu sei é que esse ângulo, esse I mais 40 tem que ser igual a quanto? 90 graus. Porque a normal, ela forma... Rapidinho aqui, deixa eu colocar outra cor. A normal, ela forma com a superfície do plano, é sempre perpendicular. Portanto, esse I mais 40 graus, que está aqui, tem que ser igual a 90 e tem que ser igual a 50 graus. Então, aqui é 50 graus. Beleza? Qual a segunda propriedade que nós temos? Eu sei que R é igual a I, ou seja, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Consequentemente, o ângulo de incidência é igual
aliás, o ângulo de reflexão, desculpe. O ângulo de reflexão é igual também a 50 graus. Moleza, não é verdade? Alguma dúvida aqui? Tirem print. Vamos lá, continuando. Caso 2, P228. Ele fala o seguinte nessa questão. Um raio de luz incide sobre o ponto I de um espelho plano E após a reflexão e atinge o ponto P, e passando pelo ponto P, aliás. Só um minuto aqui, por favor. Vini, querido. Você nunca se atrasa, como é que você faz isso, querido? Sentimos a sua falta. O raio de luz, beleza aqui. De novo aqui. O raio de luz incide no ponto I de um espelho. Vamos desenhar esse raio de luz aqui. O raio de luz incide no ponto I de um espelho, bem aqui. Poxa vida. Tá aqui o raio de luz. E após reflexão, ele passa pelo ponto P. Beleza. Quais são outras características? Beleza. Determine o ângulo de incidência. Para você desenhar ou fazer o esboço de um raio luminoso, primeiro você desenha o raio luminoso. O segundo passo é desenhar a normal. O que é a normal? A normal é uma linha perpendicular ao plano de reflexão, que no caso é o plano do espelho. Perfeito, bacana, legal. Agora, eu tenho que descobrir duas coisas, que é a pergunta do problema. Quanto que vale esse ângulo I e o ângulo R? Perdão, o ângulo I e o ângulo R, ou seja, o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão. Em primeiro lugar, vou descobrir quanto que vale esse ângulo, que eu vou chamar de alfa, tá bom? Como é um triângulo, deixa eu colocar ele aqui para o canto. Aqui vai ficar 2, aqui é 2, aqui é alfa, né? A gente pode fazer por tangente, né? Cateto oposto, tangente de alfa, é igual ao cateto oposto pelo cateto adjacente igual a 1. Qual é a tangente que vai dar 1? A tangente que vai dar 1 é alfa igual a 45 graus. Nesse caso eu tenho 45 graus. Então, beleza. Substituindo aqui, o que que eu tenho? Aqui é quanto? 45 graus. Eu sei que, fazendo só essa parte aqui, só esse pedaço, eu sei que 45 graus mais o ângulo de refração aqui tem que ser igual a quanto? 90. Porque é normal. A soma dos ângulos tem que ser igual a 90 graus. Desse lado, claro. R vai ser igual a quanto? R é igual a 45 graus. Como eu sei que R é igual a I, o que vai acontecer aqui? I vai ser igual a quanto? I vai ser igual a 45 graus. Mais fácil do que isso, só empurrar bêbado em ladeira. Ficou claro? Beleza, perfeito. Tirem print. Próximo agora. Imagem em um espelho. Oi? Ricardo, eu mandei o link para o grupo. Você está no grupo. Só um minuto, pessoal, por favor. Será que eu deletei o Ricardo? Não, né? Só um minuto, por favor. Ricardo, sempre dá problema quando tu entra aqui no link. Qual o link que tu fica olhando aí que tu sempre se perde? É sempre o último link que está no grupo. Já, vamos continuar aqui. Imagens em um espelho plano. A imagem em um espelho plano, nós temos quais são as características do que nós chamamos de imagem, né? Esse ponto P, deixa eu colocar aqui outra cor. Esse ponto P, o que é? O objeto. E aqui
eu tenho a imagem dele. A distância do ponto D, do ponto P até o espelho, é igual à distância da imagem até o espelho. Quando eu falo distância, é entre aspas, tá bom? Da imagem ao espelho. Quando você fica na frente de um espelho, é lógico, né? Ângulo de incidência, daqui, ângulo de incidência, e aqui o ângulo de reflexão. Digamos que tem aqui esse ponto K, é um observador. É como se você olhasse no espelho e visse esse ponto P. Mas os teus olhos estão apontados para onde? Estão apontados para esse ponto P'. É bem simples, bem legal mesmo. Uma outra característica de espelho, quando você vai montar, é que o prolongamento dos raios luminosos, isso aqui que eu desenhei, eu vou colocar em outra cor para vocês poderem entender do que eu estou falando. Isso aqui chama-se prolongamento dos raios luminosos. É lógico que você sabe que para os raios luminosos chegarem até o olho do nosso observador aqui, ele vem daqui, bate no espelho e joga para cá. É óbvio que sim. Mas para onde os teus olhos miram? Os teus olhos miram para onde? Para cá, olha, para esse ponto, para o ponto O. É como se você olhasse para a imagem do espelho. Nesse caso, nós temos o prolongamento dos raios luminosos. A segunda característica que nós temos no espelho é que a imagem formada, anotem por favor, existem dois tipos de imagem que o espelho ele pode fazer. Sempre dois tipos. Nós chamamos do primeiro caso, só um minuto. No primeiro caso, Ricardo, você está me ouvindo, querido? Você está aí? Tô sim. Tá bom, anote aí. Nós temos dois tipos de imagem no espelho. Imagem real e imagem virtual. Uma imagem real é uma imagem... Só um minuto. Lógica, boa tarde, aqui é Henrique. Não, senhora, aqui é lógica reforço escolar. Não é essa escola, tá bom? Nada. Olha, tá evoluindo. Ligaram para cá perguntando se era um sex shop. Então, o que é uma imagem real? Uma imagem real é projetada, tá? Quando eu falo imagem projetada, é imagem projetada que nem a imagem de um data show, que é projetada numa anteparo, numa parede. A imagem virtual é a imagem que é como se estivesse atrás. Vou colocar aqui. Atrás do espelho. Marcela, Dai, Fernanda, quando a gente vê nossa imagem no espelho comum, no espelho plano, nós dizemos que essa imagem ela está atrás do espelho. E, portanto, é uma imagem que nós chamamos de imagem virtual, tá bom? Porque ela está como se fosse numa distância D, atrás do espelho. Tomem cuidado, que são as características que eu quero chamar a atenção aqui do ângulo visual. Observe essa foto aqui embaixo que foi colocada. Cadê? Tá aqui. Mesmo quando é um objeto extenso, mantém as mesmas propriedades, tudo bem? A diferença é que há uma mudança dessas propriedades. Digamos que eu coloco a letra F aqui. Como é que vai ser? As mesmas propriedades voltam para cá, entendido? Porque quando você vê, isso aqui é o objeto, e aqui você vai ter uma imagem. E a imagem produzida é sempre invertida, tá bom? Nós dizemos, nesse caso, que essas imagens são enantiomorfas. Vocês lembram de Química 3, o que significa enantiomorfo? Enantiomorfo é como se fosse minha mão direita e minha mão esquerda. A minha mão direita e minha mão esquerda, uma é a imagem da outra. Ou seja, elas são semelhantes porque elas têm as mesmas características, mas só que elas não são superponíveis. Ou seja, se eu colocar uma em cima da outra, não encaixa. Elas são sempre imagens uma da outra. Observem essa foto aqui que foi tirada hoje. Eu mesmo que tirei aqui em casa, olha, ficou legal? Observe aqui que eu tenho os fenômenos que nós chamamos de reflexão. Gostou da foto, Dai? Ficou bacana, né? Ficou muito fofinho. Né? Olha só. Então, o que acontece aqui? Eu estou olhando aqui para Kate, porque ela que foi tirar a foto hoje, tá bom?
Então, o que acontece? O raio de luz aqui, ele vem para cá, ele bate aqui e vem na direção da Kate, entendido? Nesse sentido. O que acontece aqui é que é o seguinte, eu tenho uma superfície, a Kate, ela está bem aqui, observador, Kate aqui, e eu estou bem aqui, Henrique, tá bom? Então o raio de luz bate aqui e chega até aqui, tá vendo? Não é que é legal? Esse é o fenômeno de reflexão. Mas para onde a Kate ela está olhando? Ela está mirando para esse ponto, porque aqui, olha, bem aqui vai formar o quê? Isso aqui é o objeto, isso aqui é o quê? A imagem. E a Kate está mirando para onde? Para a câmera. Para esse ponto bem aqui. Olha, tá vendo, né? Que legal? Não esqueça a questão das letras, tá bom? No primeiro caso aqui eu tenho Fernanda Pessoa Poesia. Olha como é que ficam as letras. Elas ficam completamente invertidas. Tá vendo aqui? É bem legal, né? Pronto, isso aqui é o fenômeno. A questão é que quais são as outras características dessa imagem? Em primeiro lugar, essas imagens eu tenho o que nós chamamos de ponto imagem e também nós temos o ponto objeto. Isso aqui vai ser o objeto e isso aqui vai ser a imagem. Que tipo de imagem eu tenho? Eu tenho uma imagem virtual, porque ela está atrás do espelho. Que tipo de características eu tenho dessa imagem? Elas são simétricas, ou seja, uma está perpendicular à outra. E uma outra característica que elas têm também, elas têm as mesmas dimensões. Essa última parte é bem importante quando nós formos fazer o cálculo. Em espelhos planos, a grosso modo, claro, a grosso modo, nós consideramos que o objeto e a imagem têm as mesmas dimensões. Naturalmente, se o objeto está muito distante, para o seu ângulo visual, ele vai ficar um pouco menor. É lógico, é claro. Mas para efeito de cálculo, vamos trabalhar com essa questão das dimensões do objeto. Não vamos levar em consideração qualquer alteração no tamanho do objeto. Isso não será... Quando a gente for estudar espelhos esféricos, a gente vai ter que tomar cuidado com isso, porque dependendo da distância que o objeto fique do espelho esférico, muda essas características. Ficou claro aqui? Beleza. Vamos continuar. Para fazer um exercício. Não esqueça disso, tá, pessoal? Sim. E outra última coisa. Qual a distância do objeto ao espelho? D. Qual a distância da imagem ao espelho? D também. Tudo bem? O resto, para a gente descobrir essas distâncias, nós vamos fazer por semelhança de triângulo. É bem simples mesmo, não é nada muito complicado. Então, nesse momento, toda aquela parte que a gente aprendeu de trigonometria básica e semelhança de triângulos, nós vamos utilizar aqui. Bom, dito isso, vamos começar agora. R68. Esqueci de falar para vocês. Nós temos uma... Eu já montei a programação da semana, deixa eu passar rapidamente aqui para vocês, ficou bem legal. Programação da semana hoje vai ser espelhos planos, né? Depois, amanhã, matemática, trigonometria. Vamos terminar aquele assunto de equações e inequações trigonométricas. No dia 3, quarta-feira, vamos estudar fórmulas químicas, revisão de lei de Proust, Lavoisier. Na quinta, espelhos esféricos. E na sexta, no sábado, nós vamos resolver detalhadamente a prova de matemática do Enem, parte 1 e parte 2. Temos uma semana bem cheia e mais as revisões que nós temos que fazer, tá bom? Vamos lá, continuando aqui. 2 pontos luminosos A e B estão diante de um espelho plano E. Qual é a distância entre o ponto B e a imagem do ponto A? Poxa, esqueci de colocar a imagem. Deixa eu colocar aqui, nós temos um espelho. Espelho E. E nós temos 2 pontos. Aqui eu tenho um ponto A, aqui eu tenho um ponto B. A distância de ponto A para ponto B é igual a 8 centímetros e a distância do ponto B até o espelho é igual a 16 centímetros.
A pergunta do problema qual é mesmo? A pergunta do problema é qual é a distância entre o ponto B e a imagem do ponto A. Tá bom, beleza. Então, o que nós temos aqui? Isso aqui se chama objeto, objeto. Aqui, bem aqui, vai ficar o ponto B'. Esse ponto B' é como se estivesse atrás do espelho. Nós chamamos isso aqui, portanto, de imagem do ponto B. Eu vou colocar aqui como referência, mas vocês vão ter que lembrar disso, tá? Aqui é imagem. Qual outro caso? Ponto A', que vai ser a imagem do ponto A. Qual a distância dele? Aqui é 16 centímetros. Não esqueça que eles são simétricos, ou seja, a distância é a mesma. E a distância de B para A continua sendo 8 centímetros. A pergunta do problema é: qual é a distância entre o ponto B e a imagem do ponto A? É simples. A distância entre eles é a soma das distâncias. Então vai ficar quanto isso daqui? Vai ficar 16 mais 16 mais 8. Essa distância vai ser igual a 16 mais 16 é igual a 32. E 32 mais 8 igual a 40 centímetros. Alguma pergunta? Beleza. Vamos lá, continuando aqui. Questão R69. Na figura, tem-se um ponto luminoso P e um espelho plano E. Em observador O. Trace um raio proveniente de P e que atinja o ponto O. Eu coloquei aqui direto só para ficar bonitinho aqui, mas eu vou mostrar para vocês como é que se faz a montagem deles. Primeira coisa, a gente desenha a superfície de separação, que no caso aqui vai ser nosso espelho. Aqui tem o ponto P e aqui o nosso observador, tá bom? Isso aqui é o objeto, obviamente. Quando você tem esse objeto em frente ao espelho, eu vou produzir a imagem, que é esse daqui. Pelinha. Mesma distância, bacana. Esse caso aqui vai ser o quê? Esse cara vai ser uma imagem. Quando o raio de luz ele bate aqui, o que acontece? Você tem que fazer o prolongamento desses raios luminosos. Entendido? Então, o raio de luz que chega até aqui, ele sai do ponto P, bate desse ponto bem aqui e vem para cá. É assim que desenha ele. Não é que é interessante? Não esqueça que o nosso observador, ele olha para o ponto P', ou seja, ele olha para a imagem. Ele olha para a imagem por causa do fenômeno de reflexão. Beleza? Perfeito. Próximo. R70. Essa questão ela é um pouco mais elaborada. Dá uma olhada nela. Hoje eu tô achando aqui mais seco que o normal. Olha. Uma pessoa, ele fala o seguinte aqui. Uma pessoa de altura H acha-se defronte de um espelho plano retangular e vertical, sendo H a altura do olho do observador ao solo determine a menor altura D para que esse espelho deve ter, para que o observador possa ver a si mesmo dos pés à cabeça. Letra B. A distância R e a borda inferior do espelho, aqui distância R, aqui a distância R, aqui a borda inferior do espelho, deve ser mantida do solo, ou seja, a altura do espelho até o chão. E letra C. Se as distâncias D e R dependem da distância do observador ao espelho. Nós temos que colocar algumas coisas aqui que são importantes, né? Vamos tentar desenhar a situação. Nós temos aqui, isso aqui é o olho do observador, tá bom? Normal, tá aqui o espelho. Ficou meio sinistro esse nosso desenho, né? Mas o importante é
É a ideia, né? Que é o olho, a altura do olho, né? Beleza. Ah, falta o bendito do espelho, né? O espelho, vamos dizer que fique por aqui. Seja. Qual é a pergunta do problema? Esse espelho tá esquisito, peraí. Qual a pergunta do problema na parte A? A menor altura D que esse espelho deve ter para que o observador possa ver a si mesmo dos pés à cabeça. Para que ele possa ver a si mesmo dos pés à cabeça, a altura que ele tem que levar vai ser a altura H. O que vai acontecer aqui? A distância daqui para cá vale x, a distância daqui para cá vale x, obviamente. Isso aqui vai formar uma semelhança de triângulo bem simples mesmo. Outra coisa que nós temos é essa distância D, né? Primeira coisa, o que nós temos aqui? Nós temos esse primeiro triângulo, tá aqui, olha, essa distância D. No primeiro caso, o que nós temos? Nós temos esse triângulo aqui. E o outro caso tem esse triângulo grandão aqui. Vamos fazer por semelhança de triângulo. Vertical com horizontal, vertical com horizontal. Letra A. Como é que a gente faz? Vertical está para vertical. Do mesmo modo que horizontal está para horizontal. Não esquece que a distância aqui para cá é 2x. Cancela, isso aqui vai ser igual a quanto? D é igual a H dividido por 2. Pronto, terminei aqui. Lindo, né? Letra B, o que ele quer saber? A distância R para que a borda inferior do espelho deve ser mantida do solo. Ele fala dessa borda inferior do espelho porque ele fala disso aí com respeito a ângulo visual, tá bom? Ele está relacionando ao que nós chamamos de ângulo visual. Agora tem que ser essa distância aqui, olha. Deixa eu colocar em vermelho aqui. Vermelho não, essa cor diferenciada aqui. Eu vou chamar essa distância de Rzinho. É o mesmo raciocínio, tá bom? Só que, como é ângulo visual, a altura que eu vou usar tem que ser a altura dos olhos, que eu vou chamar de Hzinho. Lembra, você tem que olhar para o espelho assim e ver tudo. Isso vai depender do quê? Vai depender dos meus olhos, da altura que o espelho fica do chão. Isso aqui vai ser igual a quanto? Rzinho sobre x é igual a Hzinho sobre 2x. É o mesmo raciocínio, na verdade. Então, esse R vai ser igual a quanto? De novo, deu Hzinho sobre 2. Observa aqui que não depende da distância, né? A letra C é isso, né? Não depende da distância. Para você ter um ângulo de um espelho, depende apenas do tamanho do espelho e também da altura que ele fica em relação aos seus olhos. Apenas isso. Essa questão é bem interessante, a regra de 3 é bem legal. Vamos lá. Copiaram aqui? Printem, por favor. Eu travei? Já voltamos. Marcela, Dai, meninas, vocês têm alguma dúvida naquilo que eu falei aqui e escrevi? Não. Não. Marcela, tem até passarinho na tua casa hoje? Tem tudo na minha casa, cara. Caramba, que isso? Isso aí é periquito? Cara, Eu não sei te explicar. Na minha vizinhança tem um monte de animal. Eu só escolhi ouvir eles. É ótimo, graças a Deus. Muito bem, vamos lá. Dai, pode ler, por favor, você consegue? Consigo. Uma pessoa mantém diante dos olhos a 20 centímetros de distância um espelho vertical, de modo a ver nele a imagem de um poste vertical
de 4,4 metros de altura, situado exatamente a 1,8 metros atrás de si. Qual é a mínima dimensão vertical que esse espelho deve ter para que a pessoa veja inteiramente a imagem do poste? Primeiro eu vou desenhar a situação. Nós temos uma pessoa, ela tem aqui o espelho, um espelho roxo, tá? E atrás dela, por algum motivo, tem um poste. Vocês viram que derrubaram um poste lá no Frigênio Salles? — 4,4 metros. E situado exatamente a 1,8 metros atrás de si. Então a distância aqui para cá é 1,8 metros. E o espelho está a 20 centímetros de distância dos olhos. 0,2 metros. Qual é a mínima dimensão vertical que esse espelho deve ter para que ele consiga ver a imagem do poste? Bom, esse aqui é o objeto, o poste. Eu vou desenhar aqui a imagem do poste. Isso aqui é a imagem do poste. A distância aqui para cá é quanto? 1,8 mais 0,2, 2 metros. Bacana aqui. Então, o que que nós temos? Nós temos dois triângulos, senhores. Qual é o primeiro triângulo? O primeiro triângulo é esse daqui, né? Que é como se fosse uma relação de ângulo visual, na verdade. Então, quanto que vai dar esse daqui? Isso aqui, eu vou chamar essa dimensão de x, tá? E aqui vale 0,2. O outro, que nós vamos ter que levar em consideração, vai ser o quê? Vai ser esse outro triângulo, porque ele quer que veja o nosso poste. Ele quer ver completamente esse nosso poste. Qual vai ser a distância? Tem que ser o triângulo completo, né? Tem que ser do ângulo dele até o final. É como se fosse... Deixa eu desenhar aqui. — 0,8 mais 2, 4,4. Tem que ser dos olhos dele, né? Aqui para cá. Como se fosse um triângulo desse tipo aqui. Muito bem, vamos lá. Vertical com vertical, horizontal com horizontal. Que seja. Vai ser quanto? X está para 0,2. Vertical com horizontal. E 4,4 está para distância total. 0,2 mais 2. Isso aqui vai dar 2,2. Então, x vai ser igual a quanto? Aqui dá para cancelar. X sobre 0,2 é igual a 44, dividido por 22. Vai dar 2. X é igual a quanto? X é igual a 0,2 vezes 2. Vai dar 0,4 metros. Pronto. Semelhança de triângulos. Ficou muito bonitinho esse problema. Opa, desculpe. Conseguiu tirar print, Thay? Consegui. Ótimo, ótimo. Só um minuto, tá? Só um minuto, tá? Kate, olha só isso aqui. Já, vamos lá começar essa parte aqui agora. Quando a Kate, ela tirou essa foto de mim hoje pela manhã, nós podemos ilustrar essa situação da seguinte forma. Nós tínhamos aqui o nosso espelho, né, superfície espelhada, né? Ela é delimitada, essa superfície espelhada era bem pequena, não é verdade? Apenas esse pequeno detalhe aqui. E eu estava aqui, objeto redondo. E aqui é a Kate, tá? Linda, maravilhosa. Então, o que que acontece? O raio de luz, ele bate do meio da minha testa brilhante até o espelho e chega até a Kate.
Na verdade, vocês têm que ver que eu não estou exatamente em frente ao espelho, né? É uma reflexão de raio que permite que ela consiga me ver. Eu, por exemplo, quando eu tirei essa foto, eu não estava me enxergando, eu estava olhando para Kate. É porque aqui tem um objeto, e bem aqui era a minha imagem. Ele olhava para esse dado aqui. Significa que essa região aqui era o que nós chamamos de ângulo visual. Ou, a grosso modo, era o ângulo em que a Kate conseguia me enxergar. Observe que esse ângulo visual, aqui, ângulo de reflexão, ele é limitado. É como se pegasse somente o quê? Como você está vendo aqui o ângulo visual? É somente essa pequena área em que ela tem visão da minha pessoa, que está marcada aqui. Somente essa área que ela tem visão de mim. Todo o resto, que está fora do ângulo de incidência e reflexão, simplesmente não entra no cálculo dela. Vocês estão entendendo a definição de ângulo visual? O raio de luz bate e você consegue ver a área em que você vai ter luz. Portanto, somente nessa área aqui, nessa área riscada, é que você tem um determinado a formação da imagem, ou pelo menos você consegue enxergar essa imagem. Ficou claro o que eu falei? Beleza. Os exercícios que nós vamos fazer, o campo visual, deixa eu anotar isso daqui rapidinho, que isso é importante. Esse campo visual, depende do tamanho e da posição do espelho. Só um minuto, por favor, eu esqueci uma coisa muito importante aqui, rapidinho. Esse campo visual depende do tamanho e da posição do espelho e da posição do olho do observador. Tá, Henrique, mas como é que a gente vai saber exatamente qual vai ser o ângulo visual dele? Vai ser, o ângulo visual será sempre o prolongamento dos raios luminosos. Deixa eu mostrar para vocês um outro desenho, como se fosse um triângulo bem bonitinho, tá bom? Tá aqui mais uma vez o que nós temos. Nós temos o observador, que aqui é a Kate. Aqui tem o Henrique. A imagem do Henrique é exatamente aqui nesse ponto, tá bom? E bem aqui nós temos o nosso espelho. Nosso espelho é bem pequeno. Então, quando você tem a formação desse objeto, desse material, o que acontece? Você tem a formação desse cone. Aqui, olha. Por assim dizer. Então, aqui, ó. Reflete, reflete. Então, esses raios de luz aqui, olha, refletindo, aqui, ó, refletindo. Tudo isso aqui forma o ângulo visual. Vocês estão entendendo aqui? É o prolongamento dele. Isso aqui forma um ângulo visual. É questão de incidência e reflexão. Ficou claro a relação? Só um minuto, por favor. Lógica, boa tarde. Alô, boa tarde, senhora, que é o professor Henrique, eu posso ajudá-la? Não, senhora, que é lógica reforço escolar. Não é desse local, tá bom?
Às vezes que eu penso que é fake news alguém falando isso aqui para mim, tá bom? Então, entenderam a relação? Entenderam como é que funciona? Beleza. Dito isso daqui, vamos lá. R72. Um observador O está olhando o observador O está olhando para o espelho plano E da figura. Quais dos pontos numerados ele poderá ver por reflexão do espelho? Bom, é simples. O que dá para ver pela reflexão do espelho vai ser o pessoal do prolongamento dos raios luminosos dele. Eu vou desenhar aqui o seguinte. Está aqui o ponto O, esse aqui é o objeto, e bem aqui vai formar a imagem dele, nesse ponto. Vou chamar de ponto O'. Quando você faz esse prolongamento aqui, você pega o ângulo visual, né? Que vai ser esse caso aqui, vai embora. Lembra lá. E esse outro ângulo aqui, vai embora. Uma linha reta, tudo bem? Então, tudo isso aqui vai ser o que nós chamamos de ângulo visual desse espelho. Por causa dos fenômenos de incidência, né? O raio incide, bate e volta, que nem recalque, né? Aqui, ó, bate e volta, tá vendo? Que nem recalque. Vai embora. Então, qual é a única parte que vai ter ângulo visual? São os pontos 3 e 4. Então, essa é a resposta. Essa é a nossa resposta. Ponto 3 e 4. Emerson, ficou alguma dúvida? Você conseguiu entender, querido? Bora lá. Bora dar uma olhada aqui na P235. Dai, aliás, Marcela, pode ler, por favor. Um observador O encontra-se no meio da parede AB de uma sala quadrada ABCD, na qual existe um espelho plano vertical MN, sendo M o ponto médio de CD e N o ponto médio de BD. Qual ou quais cantos da sala A, B e C poderão ser vistos por O, por reflexão no espelho? Muito bem. Não esqueça que o O ele está exatamente aqui nesse ponto. Vamos desenhar a imagem de O, para a gente poder começar a analisar. Não esqueça que a imagem sempre vai ser perpendicular ao nosso espelho, tudo bem? Vamos dizer que o O vai parar por aqui, tá ok? Seja por aqui. Vou chamar de O', beleza? Então, quais são os pontos que o nosso ponto O ele poderá enxergar? Você deve passar uma linha reta perfeita aqui, ó. Entendido aqui? Aí você consegue ver bonitinho para que lados ele consegue ver. Tá vendo? Passa a reta perfeita. Porque você faz como se fosse o prolongamento dos raios luminosos. Então, qual é a área que ele pode ver? É toda essa área aqui. Toda essa área aqui é campo visual dele. E daí, Henrique? E daí que a pergunta do problema é a seguinte. Quais os cantos da sala A, B e C poderá ser visto pelo O por reflexão no espelho? Só dois. O ponto A e o ponto C. Ponto A e ponto C. Bem tranquilo, na é verdade? Beleza. É fácil daqui, muito fácil. Alguém tem alguma pergunta? Beleza. Deslocamento de um espelho plano. Translação de um espelho plano. A translação de um espelho plano é quando um espelho se move ou quando um objeto se move em relação a esse espelho. O que acontece com a imagem quando o objeto se move em relação ao espelho? Na verdade, é bem simples.
Imaginemos um objeto que ele está fixo em um ponto P. E o espelho se move de uma posição A para uma posição B. Essa distância da posição A até a posição B é QDzinho, tá bom? Deixa eu até escrever o que significa isso. Isso aqui é a distância percorrida pelo espelho. Esse Dzão aqui, consequentemente, é a distância percorrida pela imagem. Distância percorrida pela imagem. O que nós percebemos aqui? Percebemos aqui nesse caso que essa distância percorrida pela imagem é sempre 2D. Ou seja, é o dobro da distância que o espelho efetivamente percorre. O deslocamento, tanto da imagem quanto do espelho, eles são simultâneos. Então, nós percebemos que a distância percorrida pela imagem é o dobro da distância percorrida pelo espelho. Naturalmente, eu estou falando de distância aparente. Isso nos leva a uma consequência. Que se a velocidade da imagem, que é a velocidade com que a imagem se desloca do ponto P1 para o ponto P2, essa velocidade da imagem é igual a 2 vezes a velocidade do espelho. Anotem, por favor. Beleza, velocidade do espelho. E aqui eu tenho velocidade da imagem. Alguém tem alguma pergunta? Ficou tudo claro aqui? Bacana. Bora dar uma olhada nos exercícios. Como é que isso vai funcionar? Como é que a gente vai fazer? R73. Paulo, pode ler, por favor. Uma pessoa está de pé diante de um espelho vertical. Se o espelho, mantendo-se na vertical, afastar-se de uma distância de igual a 30 centímetros da pessoa, o que sucede à imagem que ela vê no espelho? Temos que descobrir como é que fica essa situação, né? Como eu já falei anteriormente, imaginemos uma pessoa, ela está de frente ao espelho. Inicialmente, o nosso espelho está aqui no ponto A, não é verdade? Só que esse espelho, por algum motivo, nós temos o nosso observador fixo aqui, que esse espelho ele se move para esse ponto, para esse novo ponto, que é um ponto D, ponto B. O que nós sabemos? Anteriormente, a distância daqui para cá é quanto? X, né? E vamos ter aqui aparentemente, nosso objeto, que está aqui. Quando nós mudamos o espelho da posição A para a posição B, a imagem também vai para trás, entendido? A imagem também vai para trás. Só que ela percorre que distância? Ela percorre que distância? Se o espelho andou D, ela vai mover quanto aqui? 2D. Sempre desse jeito, tá bom? O nosso espelho, ele não esquece que essa distância D aqui que ele vai andar, Dzão, é igual a 2 vezes D. Isso aqui é a distância, deixa eu anotar isso aqui para ficar claro. Distância percorrida pela imagem que é a distância percorrida efetivamente pelo espelho. Distância percorrida pelo espelho. Você é maravilhosa, Kate.
obrigado. Senhores, esse aqui é o melhor café de Manaus. E a gente tomava, Paulo, aquele café com o pelo do pombo, com a pena do pombo, né? Pois é, cara. Então, quanto que vai ser essa distância que nosso amigo percorre? A distância que vai ser quanto? 2 vezes a distância que o espelho efetivamente andou. O espelho andou 30 centímetros. 30 centímetros é 2 vezes 30, isso aqui deu 60 centímetros. A pergunta do problema é: o que sucede à imagem que ela vê no espelho? É fácil responder agora. A imagem sofre um deslocamento de 60 centímetros. Olha, moleza, né? Mais fácil do que isso. Só tirar doce de criança. Ficou claro? Beleza. Vamos continuar aqui. Só um minuto. R74. Meu querido Emerson, faça sua estreia aí. Você pode ler essa questão? Acho que esse é o não. Dai, leia aí a questão 74, por favor. Um espelho plano vertical desloca-se com velocidade de módulo 6 metros por segundo, afastando de uma pessoa que está parada em relação ao solo. Determine o modo da velocidade da imagem da pessoa em relação A, ao solo, B, ao espelho. São 2 casos que ele pede especificamente aqui. Determine a velocidade da imagem da pessoa em relação ao solo, em relação ao espelho. Quando ele fala em relação ao solo, quando ele calcula a velocidade em relação ao solo, o dobro da velocidade do espelho. Deixa eu ver isso aqui. Desculpe, meu amor. Velocidade em relação ao solo é o dobro. Então é bem simples, né? Quanto que é a velocidade do nosso amigo? A velocidade da imagem 2 vezes a velocidade do espelho. A velocidade da imagem 2 vezes a velocidade do espelho. A velocidade do espelho é igual a 6 metros por segundo. Essa velocidade da imagem é igual a 12 metros por segundo. Bem simples mesmo. Agora, letra B. Ele quer saber, determine o módulo da velocidade da imagem da pessoa em relação ao espelho. A pessoa está parada. Consequentemente, a sua imagem relativa é a mesma velocidade do espelho. Deixa eu anotar isso aqui. Em pontos fixos. A velocidade do objeto é relativa. Espero que vocês tenham lembrado do primeiro ano de vocês. Quando a gente chama de velocidade relativa, meninas, velocidade relativa, significa que um corpo ele está em movimento em relação ao outro quando a distância entre eles muda. Em relação ao referencial, o espelho, podemos dizer, utilizando o espelho como referencial, ou seja, é como
como se o espelho estivesse parado, é como se a pessoa estivesse se afastando dele a 6 metros por segundo. Então, em pontos fixos, a velocidade do objeto é relativa, ou seja, se o espelho se move a 6 metros por segundo, quanto que é a velocidade do nosso objeto em relação ao espelho? Também é 6 metros por segundo. Essa sutil diferença ficou claro? Eu espero que sim. Vamos lá, continuando aqui. Rotação de um espelho plano. Paulo, a minha imagem tá ok aí? Não tá travando não, né? Tá meio embaçadinho, mas tá tranquilo, tá suave. Tá bonitinho. Tá muito embaçado? Não, dá pra ver. Rapidinho aqui, que pra mim embaçou bastante agora. Deixa eu só verificar um negócio aqui que tá acontecendo. Tá em alta definição. Internet é... Ontem tu sentiu o teu prédio tremer? Não. Não. Fiquei até decepcionado, não teve nem evacuação aqui. Porque na casa de vocês tremeu alguma coisa? Não, mas de umas amigas minhas tremeram que moram em apartamento, aí eu lembrei que tu mora e eu fiquei, será que ele tremeu? Não tremeu não aqui. Bem, se esse prédio tremer aqui, acho que ele vem abaixo, então não é bom ele ficar tremendo não. Número 2, rotação de um espelho plano. Rotação de um espelho plano é a variação do ângulo de um espelho quando ele se move. Imaginemos, portanto, um espelho que está numa posição 1. Deixa eu anotar aqui para vocês. Um espelho ele está numa posição 1. E ele se move nesse sentido aqui, para uma nova posição. Para uma posição 2. O ângulo entre a posição 1 e a posição 2 é igual a quanto? Alfa. A princípio, nós tínhamos um ângulo de incidência e um ângulo de reflexão aqui. Quando você abre esse espelho para uma nova posição alfa, o ângulo de reflexão muda. A pergunta do problema, que ele vai perguntar aqui, é o ângulo de rotação desse espelho. Aí você escreve, o ângulo de rotação, que é esse delta, tá? É igual a 2 vezes o alfa. Que assunto complicado, não é verdade? O ângulo de rotação é sempre 2 vezes o alfa. Então você tem o espelho, ele se move para uma nova abertura, uma abertura alfa. A rotação em relação a uma imagem, quando eu falo a rotação de espelho, tenta imaginar o retrovisor. Retrovisor? O retrovisor do carro de vocês. Tá bom? Kate? Aquele espelho que fica do lado é retrovisor, né? Retrovisor do carro, tá bom? Retrovisor do carro, imagine que você pega aquela alavanca do espelho e você altere o ângulo do espelho, por exemplo, em 20 graus. A imagem do carrinho que está lá no espelho está lá no fundo, um carrinho vermelho, lá no fundo. Quando você pega aquela alavanca e move teu espelho 20 graus, a imagem daquele carrinho vermelho que está no teu retrovisor vai se mover 40 graus. Entendeu? O pulo do gato. Então, pequenas variações no espelho sempre dobram o ângulo. Então, essa é a rotação que nós estamos falando. Ficou alguma dúvida? Beleza. Continuando aqui. Vamos fazer um exercício para ver se a gente entendeu essa ideia? Questão R75. Emerson, já te contei qual a diferença. Eu nunca te contei a piada da Cinderela misturada, não, né? Beleza, eu vou contar para ti depois. Questão R75. Dai, pode ler, por favor. Um raio de luz incide num espelho plano. Gira-se o espelho de um ângulo alfa em torno de um eixo pertencente ao espelho e perpendicular ao plano de incidência da luz. O ângulo formado pelos raios refletidos antes e após a rotação é de 40 graus. Determine o valor do ângulo alfa. Vamos tentar desenhar a questão. Nós temos um espelho, aqui, ele está bem aqui.
e ele é movido para essa posição, para uma nova posição, uma posição de ângulo alfa. Ele diz que é o ângulo de rotação do espelho, porque tem isso daqui e depois vem para cá. Esse ângulo de rotação, ele disse que é igual a 40 graus. Que chique. Ele quer saber o ângulo alfa. Mas eu não sei que o ângulo de rotação é igual a 2 vezes alfa. Se ele falou que o ângulo de rotação é igual a 40 graus, o alfa tem que ser igual a quanto nesse caso? O alfa tem que ser igual a 20 graus. Simples, não é verdade? Muito bem. Próximo caso agora. R76. Pode ler a primeira parte. Ricardo, tu já voltou? Ricardo, tá aqui? Tô sim. Ricardo, leia, por favor, pra gente. Aí, obrigado. Um ponto objeto P está diante de um espelho plano, conforme a figura. Gira-se o espelho de um ângulo de 30 graus em torno do eixo zero, no sentido horário. O correspondente ponto à imagem descreve um arco de circunferência passando da posição inicial P1 para a posição final P2. Letra A. Faça um esquema em que compare... Como é que é? Faça um esquema em que comparecem os espelhos na posição inicial e na posição final. O ponto objeto P e os pontos e imagens P1 e P2. É bem fácil fazer, porque a rotação de espelho é como se fosse a rotação de uma circunferência. Então vamos pegar aqui o ponto O, e ele está bem aqui, o espelho. Esse espelho aqui, eu vou desenhar aqui, é como se fosse o raio de uma circunferência, entendido? É como se ele fizesse o raio de uma circunferência. Tá meio ridículo, mas deu para entender a ideia, né? Então, quando você tem esse ponto P, que digamos está bem aqui, ele está num ponto da circunferência, num ponto imaginado da circunferência, o ponto P, e bem aqui, olha, ele vai para um ponto P'. Estou exagerando, tá? Colocando aqui, P'. Quando você rotaciona esse espelho, ou seja, ele vai desse ponto aqui, desse ponto A, até esse novo ponto, deixa eu pegar uma caneta azul aqui, para esse ponto B, ele se move no ângulo alfa. Ficou claro? Então, o que acontece? Essa imagem, ela muda de onde? Ela muda daqui, ela se move para cá, está rodando, entendi? Está rotacionando, nós dizemos. Pelinha. Tá vendo? O ângulo aqui, olha. Prolongamento do raio luminoso. Então, o que ocorre aqui? E nesse caso, podemos dizer quanto que vai ser? 2 vezes alfa, né? Ele falou que é quanto? 30 graus, então a rotação foi de 60 graus. É bem simples mesmo. Então, na letra B, o que ele pergunta, querido amigo? Alô? É para eu ler a B? Letra B. Determine a velocidade angular média do ponto imagem, sabendo que o espelho gasta 2 segundos para descrever essa rotação. A gente aprendeu lá na nona série que velocidade é espaço dividido pelo... Nós aprendemos lá atrás que velocidade é espaço dividido pelo tempo. A velocidade angular, portanto, vai ser o quê? A variação do espaço angular dividido pelo tempo. Se velocidade média, velocidade normal, velocidade é espaço em metros dividido pelo tempo, a velocidade angular é a variação do ângulo dividida pelo tempo. Qual foi a variação do ângulo? A variação do ângulo foi 60 graus. Foi 60 graus. E quanto tempo ele fez isso? Em 2 segundos. Então, qual vai ser a velocidade angular? Vai ser 30 graus por segundo. Ou, porque isso aqui não se escreve desse jeito, sempre se coloca em radianos, claro, né? Pi sobre 6 rad por segundo. O pessoal que não está entendendo por que isso aqui é trigonometria, né? Não esqueça que trigonometria, 30 graus é a mesma coisa que π sobre 6 rad. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida dessa parte? Muito bem. Vamos fazer agora uma série de exercícios para a gente dar uma fixada nesse assunto. Não é complicado, tá bom? Esse aqui foi um dos assuntos mais legais que a gente vai estudar esse ano, eu espero. Então vai ficar bem bacana.
É bem tranquila a aula de hoje, é bem tranquila mesmo. Amanhã que vai ser o bicho. Menino, só por curiosidade, que horas vocês estão acordando normalmente? Dai, Marcela, que horas vocês acordam normalmente? Depende do horário que eu consigo dormir no dia anterior. Mas geralmente 8h30, 9 horas. Meu Deus. Pra mim depende também, tipo, hoje eu acordei 6, só que aí eu falei, tá um pouco cedo, né, tô com sono ainda, aí vou cochilar mais um pouco. Aí eu coloquei, tipo, pra 7h40. Não, meninas, tem que ter uma disciplina, tá bom? Acordar mais cedo, tá? Por exemplo, eu acordo por volta de 6 horas, tomo meu banho, vou fazer musculação. Depois de fazer musculação, ajeito aqui os cachorros, dou uma corridinha, 15 minutos só, rapidinho, só para dar uma acelerada para cardio. Tomo meu banho e já volto da aula, tranquilo. Tu acreditou, Dai? Não. Acho que certas coisas, Henrique, vêm com a idade. Como a gente ainda é muito novo, não tem como ter esse tipo de, né? Não, nem vem, eu acordava cedão pra correr. Eu lembro quando eu ia pro Norte, cedão, aí eu corria 4 quilômetros, tomava café e ia correr pro Lógico. Pois é, importante a gente tentar fazer nossas atividades, né? Vamos lá? P242. Marcela, pode ler, por favor. Só um minuto, rapidinho. Rapidinho. Querida Bárbara, seja muito bem-vinda, querida. Você está bem? Não se preocupa, tá? Eu já peguei a tua mensagem. Eu vou passar para ti a aula desse daqui. Ah, sim, a aula do Enem, eu ainda não coloquei porque eu tô separando ela por questão, tá bom? Porque eu vou colocar no meu canal, no YouTube, tá? Vamos lá, continuando aqui. Bárbara, oi, Bárbara, fala aí. Desculpa, P242, pode ler de novo, Marcela, eu não peguei. Um raio de luz proveniente de uma fonte F incide no espelho plano e, após refletir-se, ilumina o ponto A de um anteparo, conforme o esquema abaixo. Sabe-se que OA é igual a AB. Girando-se o espelho em torno do eixo O e no sentido horário, qual deve ser o ângulo de rotação para que o novo raio refletido ilumine o ponto B? Então ele quer que o raio ele venha deste ponto para este ponto aqui. Então nós temos que mudar esse espelho dessa posição, que eu vou chamar de posição inicial, para uma nova posição, que eu vou chamar de posição final. Todo mundo entendeu o que eu falei? E quando eu rotacionar esse espelho, o raio de luz vai bater aqui no ponto B. Interessante. Qual o ângulo que esse espelho vai ter que rotacionar? Fala, alfa. Qual vai ser a variação aqui do ângulo para o raio de luz? É a rotação. E a rotação é igual a quanto? 2 vezes alfa. A pergunta do problema que ele falou é bem simples, pessoal. Qual o nome desse triângulo em nome de nosso Senhor Jesus Cristo aqui? Esse triângulo é um triângulo retângulo, 90 graus. Então, o que significa isso? Que a rotação dele, total, tem que ser de quanto? Que ele falou. A rotação dele era de 90, ele tem que pegar metade disso para bater para cá. Então, o que significa isso? Qual o ângulo relacionado? Ele falou que é o seguinte, o raio de luz proveniente de uma fonte F incide no espelho plano e após refletir se ilumina o ponto A de um anteparo, conforme o esquema. Sabe-se que OA é igual a AB. Marcela, qual o nome desse triângulo? Ué, qual? Ué, triângulo retângulo, você já não falou? Retângulo ele é, porque tem 90 graus. Mas que tipo de retângulo ele é? Isósceles. 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 Por que eu sei que é isósceles? Porque o triângulo isósceles é aquele que tem 2 lados iguais, tudo bem? Então a rotação dele foi de quanto? Ele estava nesse, deixa eu colocar aqui. Então ele estava aqui nesse ângulo e girou para esse ângulo aqui, concorda comigo? Então quanto que foi a rotação da imagem? Quanto que foi a rotação da imagem? Tu fala. 45 graus. Tá aqui o delta, tá bom? Que é igual a 2 vezes alfa. Então quanto que é o ângulo do nosso amigo?
É 45 dividido por 2. Essa é a nossa resposta. Lindo, não é verdade, essa questão? Quanto que é 45 dividido por 2, Paulo? Bora, tu fez comum. 45 dividido por 2? Quando a pergunta de novo, Paulo, já era. Vai ser igual a quanto? 22,5 graus. Já. Estamos terminando, calma. Imagens de um objeto entre dois espelhos. Quando nós falamos de objetos entre dois espelhos, é que não é aqueles espelhos que você tem de maquiagem, sabe aqueles espelhos lá em forma de ostra, sei lá, uma coisa assim, que tem um espelho de frente para o outro. Dependendo do ângulo que você coloque ele em relação a um determinado objeto, por exemplo, essa imagem aqui. Esse aqui é o espelho 1. Esse aqui é o espelho 2. E esse aqui é o nosso objeto. O ângulo entre esses dois é o ângulo alfa. Aqui é o ângulo entre os espelhos. O que nós observamos aqui é a quantidade de imagens que podem ser formadas. Observem aqui, quais são as imagens? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 imagens e assim por diante. O que nós vamos aprender nesse assunto é como calcular o número de imagens que podem existir entre dois espelhos. Ela começa de um número mínimo, sei lá, de 2, 3, até o número infinito de imagens. Vamos verificar aqui como é que funciona esse detalhe. Observem aqui. Tá vendo aqui? Tá aqui eu tenho tá aqui o espelho. Esse aqui é o objeto. Olha só as imagens formadas. É bem interessante, na verdade. Ou quando esse cara nerd aqui, olha, quando um espelho está de frente para o outro, olha esse número de imagens formadas. No caso aqui, eu tenho infinitas imagens. A fórmula para a formação de imagem é bem simples, na verdade. O número de imagens formadas. O número de imagens formadas é igual a 360 graus sobre alfa menos 1, onde alfa é o ângulo entre os espelhos. Ficou claro o que eu falei da relação? Muito bem, é bem simples essa fórmula, apliquem ela, anotem ela, para a gente aplicar nos exercícios, tá ok? R77. Paulo, pode ler, por favor. Sem querer. Só um minuto, rapidinho. Paulo, tem uma pergunta? Não, foi sem querer que Só um eu minuto, levantei. rapidinho. Bárbara, eu fico muito, muito feliz que você está aqui com a gente. Depois tu assiste minha aula desde o começo, tá bom, querida? Sei que você estava bem ocupada hoje. Questão R77. Por favor, pode ler. Paulo. Com 3 patinadores colocados entre 2 espelhos planos fixos, um diretor de cinema consegue uma cena em que são vistos no máximo 24 patinadores. Qual o ângulo alfa entre os espelhos? Sabe-se que o ângulo alfa é tal que 360 sobre alfa é um número inteiro. Muito bem. Então, nosso amigo aqui, ele coloca com... São quantos patinadores mesmo, ele falou? Com 3 patinadores são colocados entre 2 espelhos fixos, um diretor de cinema consegue uma cena que são vistos
no máximo 24 patinadores. Interessante isso. Qual é o ângulo alfa entre os espelhos? Vocês têm que entender que os números dessa fórmula aqui, quando utilizamos n, é igual a 360 graus sobre alfa menos 1. Essa relação de n é sempre um número inteiro. Então, eu tenho que ficar pensando em quais números inteiros dividido por 3 mais próximos de 24 eu posso ter. Por exemplo, 24 dividido por 3... É porque o cálculo sempre é feito com um objeto. Desculpa, rapidinho. O cálculo é sempre feito a partir de um objeto. Como são 3 pessoas, vamos pensar, 24 dividido por 3... vai dar quanto? Vai dar 8. 8 pessoas. É possível? Talvez, mas não é tão bom. Ele diz que no máximo é 24 pessoas. Então tem que ser um ângulo menor. Se eu tenho um número ímpar de objetos, tem que ser um número ímpar de imagens. Se eu tenho um número par, tem que ser também um número par. Não posso usar esse 24 aqui. 23 imagens, não, 22 não, 21 imagens. 21 dividido por 3 são 7. Olha, ficou bom, já está interessante. Então, cada um desses caras aqui vai formar umas 7 imagens. E esse aqui vai ser a nossa referência. Por favor, preste muita atenção no que eu falei. Essa fórmula ela trabalha com números inteiros. E é proporcional. Número ímpar de objeto, número ímpar de imagem. Número par de objeto, número par de imagens. No caso, eu tenho um número ímpar de objetos, que são os 3 patinadores, e ele me disse que no máximo consegue ver 24. Não esquece que às vezes, dentro do espelho, não dá para ver todas as imagens, porque tem algumas imagens que ficam no bissetor. É como se fosse num ponto cego. Então, o melhor número é 21. 21 dividido por 3 é 7. Ou seja, cada patinador, teoricamente, produz 7 imagens. Então, 7 vai ser igual a quanto? 360 sobre alfa menos 1. Então, vai ficar quanto? 8, que é igual a 360 sobre alfa. Alfa vai ser igual a quanto? 360 dividido por 8, se alfa vai ser igual a... não sei. 360 dividido por 8, isso aqui é igual a 45 graus. Bonito, né? Eu gostei. Alguma dúvida aqui, no caso que eu expliquei, no caso que eu falei? Perfeito. Próximo. R78. Paulo, pode ler, por favor? Eu tava lendo sem ter ele abrido. Considera o desenho ao lado em que E1 e E2 são 2 espelhos planos em ângulo reto, cortados por um plano perpendicular a ambos. Esse plano contém o raio luminoso R, incidente sobre E1. Letra A. Construa o correspondente raio R' emergente de E2 e B Parou, Paulo, mostra... de ler. Parei. Presta bem atenção. Um raio vem para cá. Aí o que acontece? Ele bate para cá, ó, com o mesmo ângulo, entendido? E depois vem para cá. O que acontece aqui é que esse ângulo, quanto que ele vale? Fala, 90 menos alfa. Então, quanto que vale esse ângulo aqui? Lembre-se que o ângulo de incidência é o ângulo de refração, que é 90 menos alfa. Então, quanto que vale necessariamente esse ângulo aqui? Se aqui é 90, se aqui ele está falando que é 90 graus. Isso aqui é 90 graus. Aqui é 90 menos alfa, aqui tem que ser necessariamente quanto? Alfa. E aqui tem que ser quanto? Alfa. Olha, ângulo de incidência, ângulo de refração é igual. E se eles são iguais, significa que eles são o quê? Paralelos. Isso aqui não é física, isso aqui é matemática de nona série. Tá bom? E eu já respondi a B, né? Mostre que R e R', que é o ângulo de saída, eles são paralelos, qualquer que seja alfa.
Tá certo. Terminei aqui. Meninos, ficou claro? Ficamos com alguma dúvida aqui nessa relação, nesses exercícios? Só dívida. Emerson, fale. Qual foi a dúvida, querida? Por favor. Emerson? Acho que ele tá escrevendo, cara. Entendi. Emerson, na próxima aula eu quero o senhor de microfone, tá? Para poder falar comigo, tá bem? Pessoal, eu vou passar para vocês exercício do livro Ramalho, desse conteúdo mesmo, tá bom? Junto com o gabarito. Eu vou mandar, vai ficar no Google Sala de Aula. Eu vou deixar lá o gabarito também, fica bem bonitinho para a gente estudar. As questões que eu quero que vocês façam para esse capítulo são praticamente todas. Eu vou escrever quais são, mas na prática são quase todas, tá bom? Então, é esse assunto. Alguma pergunta? Alguma dúvida nisso aqui que eu expliquei, que eu falei? Antes de terminar a aula, eu tinha separado um negócio aqui para vocês, deixa eu mostrar aqui. Você sabe o que é esse daqui? Esse aqui é um periscópio. O periscópio ele trabalha com ângulo de incidência, porque o ângulo daqui e daqui eles são sempre iguais. Por exemplo, que ângulo é formado aqui? 90 graus. Significa que esse ângulo tem que ser quanto necessariamente? Pelo desvio tem que ser 45, porque a rotação dele tem que ser igual ao total de 90 graus. Então o ângulo alfa é 45. É bem interessante mesmo. Quando eu era criança eu já tinha feito um periscópio desse. É bem legal mesmo. Vocês podem fazer com cano de PVC e espelho. Fica bem bacana. E é fácil, porque basta que os ângulos sejam iguais, ele funciona. Fica bem legal. Ficou claro aqui? Uma outra aplicação para essa reflexão é fibra ótica. Na casa de vocês é fibra ótica, o cabo? Ou é net? Acho que não responderam. A fibra ótica, ela manda um laser, é uma luz, né, em alta potência. E o cabo de luz ele sofre o que nós chamamos de reflexão total. A gente vai estudar isso depois quando a gente for ver alguma base de prisma. Quando ele sofre reflexão total, desde que ele não fique muito torto, o cabo, ele consegue passar grande quantidade de energia. E essa energia a gente usa para transmitir informação. É bem interessante. Tudo isso é relacionado para o ângulo. Ou seja, se você trabalha com um ângulo, eles trabalham com ângulos bem baixos, coisas de milésimos de grau. E mesmo assim é o suficiente para fazer a transmissão de informação. É bem legal mesmo. Bom, então é isso. Terminamos essa parte, tá? Deixa eu só apagar aqui, deixa eu só desligar aqui a gravação. Ah, sim, esqueci de falar. Pessoal que assistiu a aula pelo YouTube até o final, muito obrigado. Espero que tenham entendido. Caso você tenha alguma dúvida, entre em contato com a gente e damos um jeito. Não importa que lugar do Brasil você seja, tá bom? Não esqueça de se inscrever, compartilhar e falar para o pessoal do nosso trabalho. Ajuda muito, tá bom? Grande abraço, tchau.